Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área e no vídeo de hoje eu vou abordar com vocês a história de vida e as estratégias de investimento do maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira, Luiz Barsi Filho. Resolvi produzir esse vídeo porque admiro muito a história do Barsi e além disso a principal estratégia utilizada por ele converge com a minha estratégia de investimentos, chamado Dividend Invest. Ou seja, investir em boas empresas pagadoras de dividendos, construindo uma carteira de renda mensal capaz de pagar todas as nossas despesas. Então, sem mais delongas, vem pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Luiz Barsi Filho, de engraxate a bilionário. Então nesse vídeo eu vou resumir a história do Barsi, mostrar um pouco da estratégia de investimentos dele. De toda forma, já recomendo para vocês a leitura do livro dele, né? Chamado Rei dos Dividendos. O livro é simplesmente sensacional. Bom, quem foi Luiz Barsi? Barsi nasceu em 1939, tem 84 anos, nasceu em São Paulo. É o maior investidor, pessoa física da Bolsa brasileira, com a fortuna estimada em 4 bilhões de reais, tá ok, pessoal? Ao contrário do que muitos pensam, Barsi não nasceu rico, nem ganhou herança do pai, nem nada. Muito pelo contrário. Ele perdeu seu pai muito jovem, com 1 ano de idade, tá? E a sua mãe, que foi uma guerreira, fez de tudo para que o Barsi tivesse uma boa criação e tivesse bons estudos. Eles moraram, inclusive, no Cortiço, no Brás, né? E o Barsi levou isso muito a sério, tanto que ele foi baleiro. Com 9 anos ele já se tornou engraxate e aos 14 anos ele começou a trabalhar em uma corretora, período que iniciou aos investimentos. E aos 60 anos se tornou bilionário. É impressionante a história dele. E os estudos ele levou tanto a sério que ele é formado em economia, direito e administração de empresas. Beleza, pessoal? E apelidado como Warren Buffett brasileiro, o maior investidor, pessoa física da Bolsa brasileira. Sensacional a história dele. Além da história, né? Eu acho muito legal as estratégias de investimento do Barsi que eu vou abordar também nesse vídeo, que convergem com as minhas estratégias de investimento. Bom, qual que é a principal estratégia do Barsi quando ele começou a investir? Era criar uma carteira de renda mensal visando a sua aposentadoria. Tecnicamente, pessoal, é chamado de Dividend Invest, né, que eu já falo tanto aqui no canal, vocês que me seguem. E o Barsi também é um buy and hold, né? Ele gosta de investir para o longo prazo. E aí, o que ele fazia na época? Né? Ele estimava metas, né, de comprar, por exemplo, 1000 ações de determinada empresa todos os meses, durante 30 anos. E segundo ele, um certo momento, os dividendos recebidos aqui, ó, seriam suficientes para serem reinvestidos, não havendo necessidade de pagar do bolso. Então, o foco dele é o quê? Ações, boas ações, pagadoras de dividendos para o longo prazo, criando metas, né, de comprar ações específicas de boas empresas, entendeu? Quais seriam as características, então? Ele tem o foco na renda variável, ele mesmo fala que não gosta, né, da renda fixa, ele chama de perda fixa, então o foco na renda variável e em ações brasileiras, ele não investe no exterior, pelo que eu sei, em setores perenes, que eles têm até o chamado BEST, né? O que eles chamam de setores perenes? Setores chamados bancos, energia, saneamento, seguro e telecom. Segundo momento também, o foco dele, né, maior são nas ações pagadoras de dividendos, por isso é o chamado Dividend Invest, ok? Então ele vai criando metas para aumentar o quantitativo de ações. Por quê? Porque a gente recebe dividendos com base na quantidade de ações e não no valor financeiro. Então quanto mais ações tiver em carteira, mais dividendos ele recebia. E ele foi aumentando, né, ao longo do tempo a quantidade dessas ações. E ele pega também esses dividendos e reinveste os dividendos para criar aquela bola de neve e aí conquistar a sua aposentadoria. Isso foi feito, tá? E dificilmente ele vende as suas ações. Ele é o chamado buy and hold, comprar e segurar as ações. Perfeito? Então a principal estratégia do Barsi é essa. Além disso, pessoal, tem um documento, né, inclusive entrando lá no AGF, né, que é as Ações Garantem Futuro, vocês baixam esse documento lá, chamado 10 Mandamentos para se investir na Bolsa de Valores, né?
documento elaborado pelo pessoal da GF, eu até baixei, queria compartilhar com vocês esses mandamentos e também expressar minha opinião aqui nos mandamentos, que é focado na estratégia do Barsi. O primeiro deles, né, o mandamento número 1, o que o Barsi diz? Invista na geração, circulação e distribuição de riqueza. Aborte a agiotagem. Seja um investidor e não um especulador. Eu concordo 100% com esse mandamento aqui do Barsi, porque o que ele diz? Se você for um especulador, você vai começar a comprar, vender ação, né, gerar carteira, e aí você começa a entrar numa questão ali de aposta, né? E isso é muito complicado. Então é preferível você ser um investidor, né, fazer os estudos fundamentalistas das ações, analisar o passado, os históricos, os indicadores, vários indicadores como lucratividade, rentabilidade, preço, endividamento, dividendos, né? Analisar os projetos futuros da empresa e com a sua convicção e com a base na sua tese de investimento, comprar aquele ativo, ao invés de especular. Então, em relação a esse mandamento, eu concordo 100% aqui com o Barsi. No mandamento número 2, ele diz o seguinte: não tenha medo de comprar ações, pois elas representam um dos mais seguros e garantidos investimentos no planeta. Eu só não concordo também, como eu fiz um vídeo, né? Vou deixar um card aqui em cima no meu canal, falando sobre por que investir em renda variável e em ações. E aí, a respeito desse tema, tem muito detalhe nesse vídeo. Espero que vocês assistam. No mandamento número 3, pessoal, o que o Barsi diz? Ações representam a participação de investimentos em bons e futuristas projetos empresariais, visando empresas que ostentam atividades perenes. Então, o que ele diz? Que não é um simples papel, um simples código, né? Por trás ali está uma empresa e projetos de investimentos bons e futuristas, que vão gerar uma rentabilidade do capital investido para o investidor acima do custo de capital. Eu concordo plenamente. Entretanto, temos que tomar cuidado na análise, porque tem empresa que investe em péssimos projetos e aí pode destruir valor para o acionista. Beleza? Seguimos no mandamento número 4. Vou tomar uma água aqui. No mandamento número 4, o que o Barsi fala? Lastreie suas... Aqui ficou errado, né? Suas não é ruas. Lastreie suas aplicações em projetos empresariais bem fundamentados. Nunca em novos lançamentos, chamado de IPO, Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. Então, quando uma empresa vai lançar, vai abrir capital, que eles falam lançar ações no mercado de capitais, ela faz o chamado IPO, sua oferta pública inicial. Então, mais ou menos fazendo uma analogia, aí o que as empresas fazem? É como se pegasse um carro ali, né, levasse no lava-jato, dá uma cera, um polimento, pretinho no pneu, né, passa o produto de couro no banco, dá uma ajeitada violenta para colocar à venda aquele produto no mercado. Então, muitas vezes, no lançamento das ações, o preço está muito sobrevalorizado. Então, assim, no IPO, muita gente que investe ali, logo depois, o que acontece com as ações? Tem uma queda nos preços. Eu, por exemplo, também não gosto de investir em oferta pública inicial. E a outra questão é que você não tem um histórico, né? Um histórico bem fundamentado de indicadores, balanço patrimonial, demonstrativos contábeis da empresa para você estudar a fundo a empresa. Porque a empresa era de capital fechado, então ela não tinha obrigatoriedade de tornar público as informações. Então também não gosto de investir no IPO, concordo aqui também com o mandamento 4 do Barsi. E o Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, ele até tem uma frase muito legal nesse sentido, que ele diz o seguinte: no mundo dos negócios, o espelho retrovisor é sempre mais claro que o para-brisa. É o que ele fala, né? Você analisar o passado de uma empresa, baseado no histórico, é muito mais fácil que prever o futuro, concorda comigo? E no IPO você não tem nem o passado e nem o futuro. Então você fica no escuro ali, entra no IPO num preço assim sobrevalorizado e depois a ação despenca. Beleza? Mandamento número 5 aqui do Barsi. Nunca aplique seus recursos em fundos, seja de qualquer natureza. Fuja do day trade. Aqui eu concordo em partes, né? Logicamente que é uma opinião pessoal. Na primeira parte, que ele fala que nunca aplique seus recursos em fundos, né, de qualquer natureza, é esse que eu discordo em parte, porque o Barsi ele não gosta de fundos, nem fundos imobiliários. Porque ele diz que tem muito custo, né? Tem taxa de performance, de administração, de gestão. Então você vai reduzir a sua rentabilidade,
né, com base no pagamento desses custos, e além disso a maioria dos fundos aí de mercado não trazem uma rentabilidade muito adequada. A única discordância nesse sentido é em relação aos fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários eles têm um custo menor, eu gosto de investir porque ele traz um fluxo recorrente de pagamento de dividendos, onde você pode ter uma previsibilidade desses dividendos e montar o seu planejamento, né, a sua carteira de renda mensal. Então eu basicamente gosto dos fundos imobiliários, outros fundos eu também não gosto muito não. Na segunda parte que ele fala fuja do day trade, aí eu concordo, respeito quem faz aqui, né? Day trade é porque tem que ser um cara bem profissional, trabalha lotado de tela, é dia inteiro na tela, então é bem estressante. Tem estatísticas que a maioria dos day traders, dos traders aí, né, perdem dinheiro no mercado. Então aí eu também concordo com o Barsi, né, fico fora desse day trade, desse giro de carteira, vai gastar muito com custo também, em que pese, né, respeito quem faça, tá ok? Mandamento número 6. Uma carteira de renda mensal se forma de maneira gradual, sistemática e progressiva, nunca pulverizada no seu início. Aqui eu concordo também com o Barsi, porque não tem como você montar uma carteira de renda mensal de uma hora para outra. Então você tem que estruturar um planejamento baseado numa metodologia, num planejamento, e aos poucos você vai aportando nessas empresas para montar a sua carteira de renda mensal. E ele diz que no início você não começa pulverizando, ou seja, não começa comprando muitas ações, senão você vai, o crescimento pode ser muito lento, entendeu? Então ele concentra um pouco, logicamente, bem estudado, né? Porque se você concentrar demais, seu risco aumenta muito. Então ele não pulveriza no início. De toda forma, o ideal é saber que essa carteira vai ser montada ao longo prazo, tá bom? No mandamento 7, o Barsi diz que o mercado de ações lhe permite ser parceiro em grandes projetos empresariais, ao passo que as ações representam essa forma de participação. É muito alinhado com o princípio, com o mandamento número 3, né, naquela questão dos projetos. Então não tem muito que acrescentar, né, o que ele fala aqui é basicamente o óbvio, tá? E então já falamos lá no mandamento 3. No mandamento número 8, o que o Barsi diz? Fuja de derivativos e nunca se alavanque além de sua capacidade financeira. Fuja também de empresas que estiverem instaladas em paraísos fiscais. Aqui também eu concordo em partes, né, com o Barsi. Por quê? Porque eu uso derivativos. Derivativos, né, é uma aplicação que realmente tem que tomar muito cuidado. Você não pode operar alavancado, ou seja, operar a descoberto, sem capital, senão você fica exposto ao risco de ruína. Então é muito isso que eu acho que o Barsi quis dizer aqui. Entretanto, este mercado de derivativos permite que nós façamos algumas operações com um risco muito controlado e que você consegue turbinar a sua carteira de investimento através de venda de call e venda de put coberta, tá? Então aqui um pouco que eu discordo, que eu faço as operações de derivativos. E a questão das empresas instaladas em paraísos fiscais, aí de certa forma, né, lógico que eu concordo com o Barsi, por uma questão de governança, transparência, né? Também não tenho empresa em paraísos fiscais e eu concordo 100% com o Barsi nessa afirmação. Beleza? Vamos para o mandamento número 9, está quase fechando aqui o nosso vídeo de hoje. Ele diz o seguinte: fuja de setores cujo histórico se apresenta sempre como negativo, como por exemplo, aviação, varejo, turismo, construção civil, prestação de serviços e congêneres. Aqui no final fica um pouco abrangente, né? Mas de certa forma tem alguns setores complicados, né, na Bolsa de Valores, né, na economia como geral. Aqui também eu fiz um vídeo, tem 2 vídeos específicos sobre isso, um que eu falo de setores perenes da Bolsa de Valores e outro eu falo de setores cíclicos, né, da Bolsa de Valores para serem evitados alguns setores. Então eu vou deixar também aqui os links, né, no card aqui desses vídeos e na descrição também do vídeo para que vocês assistam os vídeos, que lá vai ter uma maior riqueza de detalhes em relação aos setores da Bolsa de Valores. Beleza? Para fechar então, com chave de ouro, pessoal, mandamento 10, o que o Barsi fala? Compre na baixa e venda na alta é resposta especulativa postulada pela Bolsa de Valores.
que se beneficiam do giro dos papéis via cobrança de corretagem e outros custos. Basicamente aqui é o chamado market time, né? O que ele fala? Não fica tentando acertar o market time, o tempo ali da bolsa de valores, não. Por quê? Vai acabar acontecendo o contrário, aí que você vai comprar os ativos na hora errada. Então ele fala, nunca opte por essa trajetória, pois ela irá te conduzir sempre ao insucesso. Não se esqueça que as ações estarão sempre representadas por um mercado de oportunidades, no qual nunca se perderá se souber avaliá-las. Aí eu concordo também com o Barsi, não gosto muito de ficar utilizando o gráfico para achar o market time, eu gosto de fazer as análises fundamentalistas de empresas, né, avaliar os demonstrativos contábeis, né, o histórico de indicadores, fundamentos, projetos futuros. E eu não vou muito nessa linha também não do market time, beleza, pessoal? Bom, era este o vídeo de hoje, eu espero que tenha gostado, tenha agregado valor para vocês. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, siga o canal, bate no sino, nos encontramos na próxima aula, um forte abraço, tchau, tchau.